Define parameters of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Hello. Olá você, seja muito bem-vindo ao Conversa de Bar Panorâmico. Eu sou o Murilo Von Grol e hoje nós estamos aqui nessa mesa de bar com o Fernando Odo Rodrigues, na sua mesa de bar, direto de Campinas. Fala, Odo. A resposta é não, então nós vamos mesmo assim. Carioca, mas no ABC Paulista, Carlos Henrique Santos. Carlão, fala aí, meu, como é que estamos? Tranquilo, gente grande. Vamos lá, vida tranquila, vida sossegada. Sofia tá chegando aí dia 23 e nesse meio tempo... Já chegou, né? Quando a gente só foi pro ar, já chegou. É verdade, bem provável que sim. Vamos lá, vamos falar desse filme aí. Vamos lá, né? Vamos discutir, vamos bater papo. Bom, o filme hoje em questão, ele é o segundo ato da famigerada trilogia de Spock. Ele é Star Trek 3... Famigerada? Famigerada, né? Aclamada. Famigerada é quando a gente fala mal. É algo que tem má fama. É? A trilogia do Spock não tem má fama. É ótimo do céu. Então, louvada, aclamada, sei lá, qualquer palavra que remeta a coisas boas, gremiada a trilogia de Spock. Star Trek 3, A Procura de Spock. É cinema, não é música. Então não ganhou nenhum Grammy. Não foi isso que eu falei. Ele é o segundo trilogia de Spock e ele carrega como... E talvez seja a exceção dos filmes ímpares Star Trek, ou seja, 1, 3, 5, 7, que normalmente são filmes ruins. Star Trek 1 é aquela coisa, a gente já debateu, o filme 5, sem comentários, depois vai seguindo os filmes e talvez Star Trek 3 seja a exceção do filme. Só para relembrar, o filme ele remonta a estreia de Star Trek 2, que já arrancou muito bem logo na primeira semana de estreia, e a Paramount já encomendou e já viabilizou o filme na mesma semana com Harve Bennett, que tentou trazer o Nicholas Meyer de volta pra sequência, mas o Nicholas Meyer não quis porque ele estava muito irritado com as alterações que o estúdio tinha feito no final de Star Trek 2, deixando aquelas pontas soltas. A gente debateu isso já no último episódio, que era sobre a ética, inclusive demonstrei a minha insatisfação com as alterações no final, que eu compartilho com o Nicholas Meyer. Então, quando eles foram voltar, o Nicholas Meyer não quis voltar junto, e o Nimoy, como condição para voltar, pediu a cadeira de diretor. Como viram que ele não ia conseguir, ele não ia, o fundo, Carlão, quando ele não... Putz, eu me perdi aqui. Quando viram que ele não ia voltar sem a cadeira de comando, deram a cadeira de comando ele, e ele estreou como diretor em A Procura de Spock. Eu falo aí bem rapidamente mesmo sobre esse prólogo e sobre a estreia de Leonard Nimoy, nosso ídolo maior. Esse é o nosso segundo ídolo maior, Shatner, na cadeira de comando de Star Trek 3, ou Star Trek 2 da trilogia de Spock. Fala, Odo. Eu estava falando que esse filme é ímpar e a galera fala que os filmes da clássica, os ímpares, são os piores, e talvez não seja bem assim. Eu acho que tem dois fatores que contribuem. Mas conta TND também. Oi? Os pares ímpares, eles contam TND, com exceção de Nemesis. Pra mim, o único que presta de TNG é o 8, então... Que é o par? É par, só que então, tem o uma Nemesis exceção também. Sim, tem uma exceção de cada lado. Procura de Spock é a exceção dos ímpares, pra bom, e Nemesis é a exceção dos pares, pra ruim. Eu acho que tem duas coisas aí. O Jornada 3 é o Cavaleiro das Trevas ressurge comparado com o Batman Cavaleiro das Trevas. Então, assim, você tem um puta de um filme, um filmaço, e aí você vai continuar aquela história. Pra complicar, tinha-se que dar um jeito de o Spock voltar. Então, isso acho que é o que mais causa estranheza ou decepção na galera que assiste. Porque você tá vindo de um Jornada 2, e aí você tem um filme que é inferior ao Jornada 2, e ao mesmo tempo tem que bolar lá um conceito todo maluco para a volta do Spock. Eu acho que, em parte, por isso que tem essa fama ruim o Jornada 3. Eu acho que ele é um filme meio de comitê, né, gente? O Harve Bennett meteu muito a mão, o próprio Shatner meteu muito a mão,
Mas eu acho que assim, ó, mesmo de comitê, mesmo a Paramount metendo, a Harvey Bennett metendo, o Shatner metendo, o Nimoy tentando controlar tudo, mesmo com a não volta do Meyer, eu acho, cara, que ele termina como um filme bem redondinho, assim, né? Um filme com poucos defeitos. A comparação que eu sempre faço com o futebol aqui no programa é aquele time que joga fechadinho, defesa sólida, não dá show, mas também não perde. É um filme redondo, assim, não tem nem que dizer muito sobre ele. Carlos? É só uma coisa antes do Carlos. Todo mundo deu pitaco no comitê, né? Então estavam lá reunidos discutindo como ia ser o filme, inclusive abriu a porta e alguém falou: "Hello, Christopher." Aí começou o desespero. Eu não sei, Star Trek 3, A Procura de Spock, pra mim, ele é um filme meio montanha-russa, depende muito do meu dia. Ele pode ser um filme muito bom, ele pode ser um filme muito ruim. Eu tenho a impressão, às vezes, que ele é um filme meio preguiçoso em alguns momentos. E eu acho que isso tem a ver com o filme em si, né? Eu acho que o filme ele tem coisas muito legais e tem coisas muito... tem coisas ruins. Eu acho que pegar a parte de cenografia, acho que o Gênesis, obviamente gravado em estúdio, cai muito a questão do filme. Você tem algumas escolhas, tipo, de design de produção, aquela ponte da nave lá que tá esperando a nave Klingon, coisas desse tipo, né? E tem coisas muito legais, a estação espacial, por exemplo, que virou depois a estação da nova geração, a queda da Enterprise, que tem um peso, né, tirando o trocadilho infame, a queda tem um peso muito grande, ela é muito bem executada, tem muito a ver com a questão do tema do filme, mas sei lá, tem horas que eu vejo esse filme e eu olho, pô, esse é, pra mim, pelo menos com certeza, o filme da série clássica com mais cara de episódio de TV. Esse é um grande episódio, tirando ali, acho que essa parte final ali, depois da série, da queda da Enterprise e tal, justamente acho que por conta dos valores de produção, mas ele tem alguns enquadramentos também que complicam, e acho que depois, inclusive, que a nova geração começou a usar muita coisa desse, então a Grissom virou nave da nova geração, a Excelsior virou nave da geração, pra gente começa a ver a nova geração e vai ver esse filme em retrospecto, aí já não é culpa do filme, né? A gente não pode penalizar o filme por isso, mas acontece. Mas esse filme, ele eu acho que ele dá uma continuidade boa pro que aconteceu em Jornada nas Estrelas 2. E ele tem uma coisa que eu preciso, até para ser justo, eu sou uma pessoa que constantemente critica o Shatner. Eu sempre digo, não, eu adoro o Kirk do Shatner, mas não acho o Shatner um grande ator. O Shatner tinha mandado muito bem em Star Trek 2 e muito isso creditado à direção do Nicholas Meyer, mas aqui ele vai muito bem o filme inteiro. Eu acho que ele tem uma atuação, na minha opinião, acho que o trabalho dele é muito correto, é muito convincente o filme todo, eu acho que ele está bem adequado para o filme. Ele consegue passar a emoção, a cena em que ele ouve da Saavik que o filho dele tá morto. É a melhor cena dele como Kirk. É uma cena assim, memorável e tal. Mas ao longo todo de todo o segmento, eu acho que ele vai muito bem. Ele funciona muito bem. E é importante, acho que, frisar isso, porque esse filme inteiro, ele praticamente carrega todo sozinho, porque o Nimoy só vai ser o Spock no final do filme, e o McCoy tá surtado com o Catra na cabeça do McCoy. Então, não tem essa interação Kirk, McCoy, Spock a maior parte do tempo. Sobra mais espaço, ainda que pouco, mas para os outros personagens atuarem um pouco. A gente viu um pouquinho mais do Sulu, viu um pouquinho mais do Chekhov, viu um pouquinho mais da Uhura, viu um pouquinho mais do Scott, talvez por esse vácuo, né? Não ter o Spock e não ter o McCoy o tempo todo. E tem uma atuação muito correta do Shatner. Eu acho que ele tem muito mérito. O que eu acho que talvez seja o maior problema, pelo menos para mim, é a questão da sintonia. E aí a gente pega naquilo que o Fernando falou lá no início. É você comprar esse... Por que a gente acredita que o Nimoy, ou não o Nimoy, que o Spock vai ressuscitar em Gênesis?
Por que que o Kirk tem tanta certeza que ele tem que voltar pra Gênesis a ponto de sequestrar a Enterprise? Ele podia ter pego qualquer outra nave, então precisava ser a Enterprise. Esse pra mim é o grande furo do roteiro. Não tinha por que ele ir pra Gênesis. Não tinha por que ele ir pra lá. Na verdade, o que ele tinha que... Ele tinha que pegar o corpo do Spock? Não. Mas ele não sabia que tinha corpo. A única coisa que ele tinha naquele momento ali era uma esperança no milagre de que por algum motivo inexplicado, que não tinha. Gente, o Sarek fala pra ele vai pra Gênesis. O Sarek fala pra ele que a alma ou o espírito vivo do Spock, o Catra, está na mente do McCoy. E aí ele tem que levar o McCoy Celeia para Vulcano no Monte Celeia. O que ele tinha que ter feito ali? Legal, Almirante pega uma nave qualquer, bota o McCoy na nave e leva para Vulcano. Acabou o filme. Tinha nada que fazer em Gênesis. Agora, se ele quisesse muito... Calma. Se ele quisesse muito ir em Gênesis, ele pegava qualquer outra nave e aí só iam descobrir que ele estava quando ele chegasse lá. Mas não, ele rouba uma nave e faz a frota estelar inteira ir atrás dele. Entendeu? Então, assim, essa questão não faz sentido. Aí vai da sua boa vontade. Se você tiver a fim de comprar esse sentimento, aí esse filme deveria ser A Procura de um Milagre. Né? O que ele acredita num milagre, que a gente não sabe de onde ele tira esse milagre, e aí ele vai para Gênesis. Se você compra isso, o filme é bacana. Se você não compra, a motivação dele e o motivo dele ir para Gênesis e fazer toda aquela bagunça sem necessidade, se perde. Cara, eu olhei o filme faz tipo 1h30, e o que eu subentendi do filme é que ele foi pra Gênesis na esperança de encontrar o corpo morto do Spock e depois levar pra Vulcano com o McCoy pra reunir o Catra do Spock que tá no McCoy e com o corpo morto do Spock, o corpo reviver. É isso que eu sempre entendi do filme. Não. Agora, sim, ele pegar a Enterprise e fazer ele virar o procurado número 1 da galáxia, não tem sentido. Na verdade, o que você, assim, o seu entendimento do filme é o seu, não é o meu. Mas enfim. O Spock, e isso é uma questão isso é uma coisa que é criada nesse filme, o tal do Catra, da alma, que o cara pode, no momento, transferir para outra pessoa, para ele não perder toda a essência dele. E aí, não diz que ele tem que, porque senão os vulcanos nunca mais morreriam. Você pega aquilo ali, já seriam os trios, já você pega aquela essência dele, que você entende que tem um ritual, que ele tem que pegar aquela pessoa que recebeu esse Catra e levar lá pro tal do Monte Celeia para poder fazer qualquer outra coisa com esse fluxo de dados que tá na cabeça do cara. Sim, não, tudo bem. O filme ele tem esses furos, sim, ele é um queijo suíço, assim. Mas voltando ao ponto que a gente estava abordando, eu queria que vocês pincelassem muito rápido a direção do Nimoy no filme e a diferença da direção do Meyer. Vocês gostaram que o Martin soltado. Eu, pessoalmente, prefiro a direção do Meyer. Eu acho que o Nimoy, ele manda muito bem com os atores. Eu acho que eles fazem os atores funcionarem muito bem. O Carlão próprio citou a cena do Kirk com o Marx. Depois a gente vai até abordar mais esse arco do filme. Mas eu acho que é a melhor atuação do Kirk. Assim, nego diz que é overacting. Eu não acho que é overacting. Acho que é a melhor atuação dele no filme. Eu acho que isso veio muito do Nimoy também. Mas eu acho que, assim, composição de cores... Tudo bem, tem muita coisa de diretor de fotografia aí. Acho que os enquadramentos, sim, eu acho meio blasé, preferido do Meyer. Mas com os atores, ele realmente manda muito bem. Então, Nimoy, Meyer, o que vocês acham? Odo? Conseguiu fazer até o Shatner atuar, né? E criou uma cena, assim, profética, né? Que é o Kirk caindo na ponte, que depois a gente veria em Generations ele caindo da ponte. Ai... ai. Não me incomoda a direção dele, não, pra ser sincero com você. Eu acho que ele fez um excelente trabalho, porque você não vê uma mudança significativa no estilo do filme, no visual do filme. Ele parece realmente uma continuação do 2, entendeu? A gente tá falando do mesmo universo, do mesmo mundo. Então, assim, o trabalho dele... A iluminação me incomoda. Oi? A iluminação me incomoda muito. A Enterprise, por exemplo, a ponte é mais clara nesse filme do que era no Jornada 2. Logo na primeira cena que aparece a ponte, você vê que ela tá bem mais clara.
Mas o Meyer, tem um motivo pra isso. O Meyer, quando fez o 2, ele tava fazendo um filme de submarino. A batalha entre a Enterprise e a Reliant na Nebulosa é uma batalha de submarinos. E essa não era a pegada desse filme agora. Então ele quis iluminar mais ali. Não vejo tanto problema nisso. O que eu acho que a contribuição mais importante dele foi que ele brigou para conseguir que todos os atores da série clássica tivessem alguma função no filme. É o que mais tem, assim. Tá? Que é que, por exemplo, no 2, o que a Uhura faz? Régula 1, atenção, régula 1. Atenção, exato. Então ela tem uma aventurazinha dela, a gente tem a clássica cena do Sulo falando não me chame de baixinho, né? Então o Chekhov tem a função dele, o Scott tem a função dele. Então eu acho que essa foi uma grande contribuição do Nimoy para esse filme. Carlão, tu quer pincelar? Não, eu acho só dizer que eu acho que uma referência melhor do trabalho do Nimoy é Jornada 4, né? Também. Porque ali ele tem mais liberdade. Aqui a gente não tem como saber até onde começa e até onde termina. É bom, não é excepcional, mas é bom. Mas teve muita gente, até porque o estúdio não estava muito seguro de dar essa função para ele, foram várias concessões e tudo, então ele não teve toda a liberdade para dirigir o filme. E também era o primeiro filme, né? Eu acho que também isso até é algo positivo. Eu acho que Jornada 4 é mais significativo para a gente poder avaliar o trabalho dele. Eu acho que 3 o 3 é adequado, sem ser excepcional, mas adequado. No fim, ele tinha se incomodado muito com o desgaste do filme 1, né? O The Motion Picture, e ele tinha aceitado voltar pro 2 pra morrer. Mas quando ele viu ali que a camaradagem e o espírito do Star Trek estavam de volta, ele meio que se malcomunou com o Harvey Bennett pra deixar as pontas soltas, né? E aí aceitou voltar a 3, voltando com a cadeira de diretor. O elenco do filme, ele é basicamente o elenco da Irene Khan com uma mudança. Qual mudança tem do filme? Saiu o Ricardo Montalban e entra o Christopher Lloyd. Não era nem isso que eu abordava. A Savick. A Savick, a Christelle sai. Esse aí é falando da Christelle e da Robbie Curtis. Não que eu não gosto da Robbie Curtis, acho que é uma boa atriz, mas é a maior perda do filme. E ouso dizer que a saída da Christelle e aquela Savick foi uma das maiores perdas da franquia de Star Trek. A Christelle, ela é uma vulcana que ela é toda diferente na Erika. Mas aí, o problema da Christelle ser uma vulcana diferente é porque ela não é a vulcana, né? No background original de Star Trek 2, ela seria meia vulcana e meia romulana, por isso que ela era diferente daquilo ali. E no final o Spock ia dizer isso pro Kirk e tal, mas essa cena isso saiu, não sei nem se chegou a ser gravado. E aí a ideia era que a Savick seria, inclusive, na verdade, a gente não teria ali a Valés. Lá então, em Jornada nas Estrelas. Abordar esse ponto aqui, que eu tava falando que ela é uma vulcana toda diferente, que ela é ela, ao mesmo tempo que ela super controla, às vezes do Erika, ela super controla as emoções e ela sabe se emocionar o jeito dela. E, gente, não vemos, não. A tensão sexual que ela tem com o Kirk no A Erika é uma das melhores coisas do filme. Mas a ruptura do filme 2 pro filme 3, ela é gritante, a despeito do nosso querido amigo Gustavo Gobi, não ter percebido que mudou. Mas isso aí não é só um problema da atriz, né? Além, é claro, mas também dessa mudança, porque isso foi alterado a Kirstie Alley. Olha, você vai fazer uma vulcana meio romulana, é uma coisa. A Robin Curtis não, ela já é totalmente vulcana. Então, provavelmente, se a gente é claro que aí você entra numa questão de conjectura e tal, né, muito abstrato. Mas se você pega a Christiane e coloca ali no Jornada 3 na mesma condição da Robin Curtis, ela não seria a mesma. Cara, eu não tô condenando a Robin Curtis, que são personagens. Não, mas eu também não. E que eu prefiro comentando que é diferente. Não, eu fiquei achando que tu estava me condenando por eu condenar a Robin Curtis, mas não é isso. Não. Eu prefiro, assim, 400 milhões e trilhões de vezes mais a
a Savick do Aire Khan. Então, eu acho que é uma personagem muito mais interessante. E Odo, tu que aí é o nosso especialista em bastidores, por que a Kirstie Alley não voltou para a Procura de Spock? Porque ela teve o seu cachê valorizado lá para meados de 84. Ela foi participar de um seriadozinho chamado Cheers. Ela já estava no Cheers nessa época. Ela já estava no Cheers. E subiu a exigência salarial lá para cima. E aí não chegou-se num acordo e optou-se por trocar a atriz. É simples assim. Cara, eu sinto uma pena de talvez o que eu falei, uma perda. Acho que essa dica era uma personagem que tinha assim, muito futuro em jornada com a Kirstie Alley. Eu acho que ela é uma das coisas mais interessantes do Aire Khan. E eu sinto assim, muito por ela não ter continuado na franquia. E durante aquela, não tô falando a Savick da Robin Curtis, a Savick da Kirstie Alley. É um personagem fantástico, estou completamente apaixonado. Mas a gente podia aproveitar para falar da Savick do filme 3, né? Isso que eu vou abordar agora. A pergunta que eu gosto de deixar assim clara a minha paixão pela Savick dela. A gente já percebeu, Murilo, a gente já percebeu. E aí a pergunta que não quer calar, a pergunta mais importante desse podcast. A Savick ficou grávida do Spock? Não ficou. A pergunta mais importante desse podcast não é se ela ficou grávida ou não. A pergunta é se eles transaram ou não. Eu ia abordar essa pergunta. Porque assim, você tava vendo o filme, cara, aquela cena que o... Como é que é o nome? É Colinar, né? Colinar é do filme 1. Puta, me fugiu. Ponfar. Ele tá tendo Ponfar. E eles dão uma mãozinha. Polinar com Ponfar. Tem que caçar a carteirinha desse cara de Frank, né? Não dá. Eles dão uma mãozinha, cara. Aquela sugestão foi intencional? Será? Eles tiveram filho, Odo? Eles tiveram filho? Não, eles não tiveram filho. Porque estavam no script, né? Oi? Que eles teriam filho? Essa ideia tinha, né? Não, tem muito. Eu acho que quando o cara escreve um roteiro, e aí ele, assim, igual o 2 e tal, ele planta várias coisas aí que ele pode usar ou não depois, então eu deixo ali. Eu queria que tu abordasse um pouco esse ponto aí do transaram, não transaram. Eu acho que não importa. Não tem. No matter. Assim, isso foi colocado lá como uma forma de você manter a continuidade, você não criar um fundo de roteiro. Se não tivesse demonstrado que o Spock adulto passou por algum ciclo de Ponfar, o pessoal ia ficar falando, pô, mas a cada 7 anos, não sei o quê. Eu acho que eles fizeram de um jeito sensível, delicado, e não tem nada que... Assim, você não pode chegar a conclusão alguma. O que a Savick fez pode ter sido uma técnica que os casais fazem, em que você consegue acalmar os hormônios vulcanos sem precisar ter sexo, tá certo? Como pode ser que ela transou com ele. Tá? Mas vocês vão lembrar que lá no... Só uma coisa, Murilo, você tá falando dela ficar grávida, era uma ideia pro Jornada 4. Não era uma ideia pro Jornada 3. A música. Vocês vão lembrar que, acho que é no episódio Sarek do terceiro ano de TNG, o cara fala que teve um casamento do Spock, né? Uhum. E existem muitas teorias no fandom que é Spock Savick, né? Tem livros sobre isso. A Kirstie Alley foi muito burra. Kirstie Alley, minha querida. A Kirstie Alley foi muito burra. Por quê? Se você pegar tudo o que fizeram em quadrinhos e em livros com a Savick, todo mundo adorou a Robin Curtis. Todo mundo adorou e assim, não tem como não adorar, cara. Só pra Murilo, você sabe que a sua musa inspiradora faz aniversário hoje, dia 12 de janeiro, no dia que a gente tá gravando esse podcast, né? Tô sabendo agora. Pois é, Kirstie Alley hoje faz 70 anos de idade, dia 12 de janeiro. 70? Viu? Uma gatinha ainda. Bah, só imagina. Imagina, ele emagreceu? Cara, não sei. Teve uma fase que ela tava gorda. Não reparei da última vez que estivemos hoje. Mas alguém tem que falar, tá certo? Era uma boa personagem, tá certo? Mas a Kirstie Alley também não foi uma boa atriz no Jornada 2, não. Tem 2 cenas dela que me incomodam pra caramba. Que eu vejo que ela está atuando. A primeira é quando o Spock dá pra ela o comando pra tirar a Enterprise da doca seca. Ela tá bonita, hein? O jeito... Mas também, Ninguém tá falando de beleza, a gente tá falando de qualidade da atuação. É que o outro falou isso agora, eu dei um Instagram pra ver como ela tava hoje em dia. Mas continue, correto. O jeito que ela levanta, ajeita o uniforme, vai pra cadeira sentar, é muito pouco espontâneo. Assim, aquilo me incomoda.
Você vê que ela tá. Parece que ela tá. Se você olhar nos olhos, parece até que ela tá pensando qual é o movimento que ela tem que fazer. Uhum. E outra cena que você fala sobre a tensão sexual entre os dois, a conversa dela com o Kirk no Turbo Elevador, no Jornada 2, a atuação dela também é ruim. Essa cena é maravilhosa. Entendeu? Então, a gente vive criticando a Robin Curtis, mas a Kirstie Alley não era uma atriz tão boa assim. Tanto que a carreira dela não foi pra lugar Não foi lugar nenhum, infelizmente. E tanto que ela, pra se promover, tá tentando, não sei se estão acompanhando a vida dela atualmente, mas ela tá tentando se envolver em umas tretas políticas, cair defendendo o Trump no Twitter e tal. Não. Loucuras. Agora, perdi. Sim, aí nós não tínhamos a Kirstie Alley e nós tínhamos um outro ator convidado que é nada mais, nada menos que Christopher fucking Lloyd, que ainda não tinha encontrado o papel de maior destaque na carreira, né? Que seria o Dr. Emmett Brown, em De Volta ao Futuro, que até eu tava vendo, pra me preparar pra gravar, eu tava vendo o TB ao vivo sobre o filme, inclusive recomenda um TB... Não recomenda? Não é recomendar o TB, você tá enganado sobre o Christopher Lloyd. Que eu ia falar que eles é um programa muito bom com... Tá o Salvador Penterich, o Gustavo César Lima, e aí acho que até o Salvador que acha que fala que ele saiu do set de A Procura de Spock direto pro filme que ele já meteu engatou, mas ele já tinha feito filmes muito bons como Taxi Driver e Um Estranho no Ninho, que são filmaralhaços. Com ele, acho que inclusive ele tem uma indicação ao Oscar por um dos dois. Acho que ele já colecionava uma... Cara, assim, o vilão é meio fraco, o vilão é meio... Como o Carlão adora falar, é meio vilão de James Bond, assim, e tem uma morte meio de vilão de James Bond. Mas só de ter o Christopher Lloyd na franquia e a atuação dele não deixa nada a desejar, já é uma grande vitória. E eu gosto muito do Christopher Lloyd. Carlão. Cara, eu adoro o Crouch. Pra mim, o Crouch é o Klingon da franquia Jornada das Estrelas. Entendeu? Assim, eu acho muito legal. Não acho fraco. Eu acho que a atuação do Christopher Lloyd e aquilo que o personagem faz, ele tá muito adequado pro que é o filme e também pelas motivações e tal. Não acho, não. Eu acho que ele tá na mesma pegada, acho que é isso que eu falo. O filme, muitas vezes, ele é meio morno em várias coisas. E aí, em alguns momentos, vai depender muito da tua boa vontade. Mas eu gosto do Christopher Lloyd eu gosto do Klingon, e pra mim é o Klingon, assim. E toda vez que alguém fala, a referência é o Cruz do Star Trek 3. Pra mim é uma das melhores coisas do filme. Pra mim, as duas melhores coisas do filme são a atuação do Shatner e a atuação do Christopher Lloyd. Tá? São as duas melhores coisas que tem nesse filme. Óbvio, né? O final com o Spock e tal, a hora que ele vira pro Kirk falar Jim e tal, pô, é muito emocionante, tá legal. Mas se a gente for pegar o trecho, né, que o Leonard Nimoy tem para trabalhar, e trabalha muito bem, se pegar todo o restante do filme, cara, eu curto demais o trabalho dele, acho que todas as interações dele são muito bem feitas. Ele, em momento nenhum, ele perde a nave, mas em momento nenhum ele passa aquela imagem de Klingon pateta que a gente ia ver, infelizmente, depois lá no Star Trek V, por exemplo, e tal. Pelo contrário, ele é um cara que você tem medo, e ele é um cara malandro, né? Ele é um cara bem, pô... Ele porque ele vai pro planeta, ele não vai pra nave na hora, e o Kirk tá achando que ele ia pra nave, ele não foi pra nave, entendeu? Pra Enterprise, ele mandou os caras, mas ficou ali porque tal. Então ele é um cara, ele não é o vilão de James Bond, assim, tal, ele sabia o que ele queria fazer e tal. Eu boto os vilões de James Bond. Quando eu falo isso, é que aquele vilão unidimensional, né? Aquele, pô, beleza, você sabe que é isso aqui. E ele tem uma motivação, aquela cena que ele, logo no começo, que ele mata a mulher para garantir o segredo, e ele, né, eu acho que dá muito o tom, né, do personagem, do que é o personagem da. Então acho que eu acho ele um bom ator. Bom ator é óbvio que ele não preciso dizer nada do trabalho do Christopher Lloyd, mas eu acho que o Klingon, pra mim, do Star Trek 3, é uma das melhores coisas que tem nesse filme. Ô, Dudu, queria me corrigir alguma coisa aí e aproveitar e abordar aí nosso Christopher fucking Lloyd. É que você falou que essa foi a grande chance dele. Não disse isso. Falou? Eu disse que ele não tinha ainda encontrado o papel de maior destaque na carreira. Tinha. E aí eu citei que ele já tinha feito grandes filmes como Taxi Driver e Um Estranho no Ninho, inclusive a referência do Nimoy
pra contratá-lo foi um estranho, mas o papel de maior destaque da carreira dele é De Volta pro Futuro. Que foi depois. Você tá confundindo uma coisa aí que é Mas importante, tá? Ele não fez Taxi Driver. Tá. Ele Porque não Taxi fez Driver é Taxi Robert Driver. De Niro, cara. Não tem. Não, hoje ele não faz Taxi Driver? Não, tem ele uma fez série chamada É isso, Táxi. Fernando? É isso que eu ia falar. Ele participou de 84 episódios de uma série, uma sitcom, uma comédia, chamada Táxi. E ele era muito conhecido pelo papel dele. Tanto que causou estranheza a escalação dele nas publicações especializadas na época, porque, pô, estão contratando um ator cômico, né? Ele tá tão enraizado no papel que ele fez nessa série, como é que vão conseguir quebrar isso? E o que ajudou? Ele tava debaixo de uma maquiagem Klingon. Tá, mas, Odão, só aqui entre nós. O papel de maior destaque da carreira dele é... Não, cara, é porque você é millennial. Táxi é assim... Táxi É uma das foi referências na poucas. década de 70, o que foi Friends na década de... O que foi Seinfeld depois, assim, a Táxi foi... É porque é uma série da década de 70 e não tem mais coisa da internet e tal, mas e a gente não tinha aqui no Brasil, principalmente, essa facilidade que você tem de importar e ver as coisas e tal. Mas nos Estados Unidos, Táxi era tanto que durou não sei quantas temporadas. Ele foi 5 temporadas. Sim. Coisa rara nessa época. Mas você tem, por exemplo, só pra você ver que série pequena, tá? Quem tava na série, quem tava no elenco? Só um tal de Danny DeVito. Tá, mas tu Só um realmente... tal de Andy Kaufman. Tá, mas tu acha que é um papel maior que Dr. Emmett Brown em De Volta pro Futuro, talvez uma das maiores trilogias da história da cultura pop? Não é isso que eu estou comparando. Não, o que a gente está disse dizendo que é que ele a gente não já tinha- se sabia quem era Christopher Lloyd quando ele foi fazer. Ele não era um não sei quem é esse cara. Uhum. Eu não disse isso, mas... Por exemplo, Não, comenta mas aí. eu também não tô dizendo que você disse, eu tô falando que quem foi assistir Star Trek 3, uma boa parte das pessoas conhecia o Christopher Lloyd sendo um trabalho cômico, como o Fernando falou, como estava embaixo de uma maquiagem, ok, mas muita gente estranha. Sim, mas hoje, você quer complementar o Lloyd? E tirando isso, eu assino embaixo. Eu não tenho problemas com o Crude como vilão desse filme. Na verdade, eu acho que tudo que ele faz no filme faz mais sentido do que o Spock pra o Kirk pra Gênesis buscar o corpo do Spock. Isso que não faz sentido nenhum. E ele propiciou uma cena que a gente tem o momento Nero desse filme. Vou criar uma vinheta pra isso. Momento Nero. Pode ser uma boa. E pra mim, o momento Nero desse filme é a Saavik falando: Captain David is dead. E assim, uma expressão emocional ali com a morte dele, assim, até com os padrões vulcanos é bizarro. E se tratando da mesma o jeito que ela falou, pausado, parecia. Acho que o Shatner treinou ela pra falar isso. Captain David is dead. Não, e aí, voltando ao assunto do Renato que a gente já falou, comparado à atriz de personagem de Star Trek 2, a casa David is dead. É uma frieza, assim, impressionante. E aí, agora que a gente falou de Cruz, a gente tem que abordar um ponto nesse uma coisa maravilhosa. O nosso querido Christopher Lloyd, que, cara, eu não consigo chamar o nome do vilão, ele virou Christopher Lloyd, esse é o nome do vilão. Quando o Christopher Lloyd lá comandando a nave Klingon encontra Grissom, e aí tá lá o David e a Saavik com o Spock meio louco lá no Gênesis, nós temos um dos personagens, os capitães mais maravilhosos da história de Star Trek. Capitão J.T. Esteban, comandante capitão da nave USS Grissom. É o seguinte, eu olho Star Trek desde faz uns 6, 7 anos. E nunca na minha jornada Trekker eu conheci um capitão tão omisso quanto o J.T. Esteban. O cara é incapaz de tomar. Ele é cagão. Ele é cagão. Cara, o John Você tem Harriman. certeza disso? Eu não posso fazer isso. Você não viu o que tá na reta? Ele é omisso pra caramba, ele é incapaz de tomar uma decisão. Ele falou John Harriman, parece dar aula de capitania. John Harriman do Generations, Na verdade, o John Harriman... o sobrinho do candidato. John Harriman era sobrinho do cara do candidato que podia perder a eleição. Cara, o John Harriman. O John Harriman
Não fala isso não. O John Herman, depois dos eventos que a gente viu em Generations da Enterprise B, ele recebeu a comanda JT Esteban de incompetência na capitania. Sabe quem recebeu essa comenda no século 24? Quem? Janeway. Não. Deixamos cara, olha só, você Não. tem que separar duas coisas. Você tem que separar a sua ira com você não gosta de Voyager. Tudo bem, é um direito seu. A Jenny não é incompetente. Eu tô zoando. Beleza. Nós vamos ter uma temporada só pra falar de Voyager nesse podcast, e sim, queremos. E aí nós vamos poder falar bastante mal da Jenny. E suas decisões meio loucas. Mas seguindo a vida, o JT Esteban, ele é tão omisso, qualquer coisa. Vamos descer pra buscar o combinado que toca a frota estelar. Vamos falar com a frota estelar. Aí desce. Tamo aqui o Spock vivo, criança. Não, vou ligar pra frota estelar. Aquele cara omisso, é tipo aquele volante que sabe tocar pra trás. É uma coisa ridícula. Carlão, JT Esteban. Cara, tá ali pra morrer, né, e tal. Eu acho que... Tá ali pra morrer, muito É o bom. verdadeiro... E eu acho que, assim, se ele fosse um capitão legal, a gente ia ficar chateado. Então vamos botar um cara bem panaca ali. O problema são as pessoas que vão junto com ele. Mas Jornada nas Estrelas 3 tem um ego, tem dois capitães idiotas no mesmo filme, né? Que é o Esteban e o Styles. Inclusive é a dupla sim. SS. Que o Styles também é outro Zé Ruela também. O cara tá lá fazendo... Styles, pra mim, lixando a unhazinha lá, pá. não posso ter um alerta amarelo dentro da base estelar. É só a estação tá em alerta amarela, só vai ser atacada, pô. Exato. Assim, pô. Então, assim, Eu acho o Esteban pior que... Desculpa, o Styles pior que o Ah, Esteban. mas segura o Styles. Não, é que assim, o Styles só é pedante, né? Mas ele pelo menos tomou uma ação. O Esteban é pior que o Styles, ele é A gente totalmente... vai abordar o Styles, que é o próximo da nossa maravilhosa lista aqui. Mas só pra remeter o Esteban, ele é o capitão, assim, cara, que assim, eu sempre sou assim, um cara que torço pelo mocinho, sabe? Eu sempre torço pelo Luke Skywalker contra o Darth Vader. Eu sempre torço pro Frodo contra o Sauron. Só que o seguinte, cara, ele é o único capitão que eu vibrei quando morreu. Ah, cara não, merece porque morrer. vai muita gente com O cara ele, né, merece cara? morrer. Vai muita gente com ele, então assim, aí o cara não. E você não pode culpar a pessoa por ser idiota, né? Então. Pra mim, eu só acho assim, tem um problema que eu acho que a Grissom, né? Grissom. O SS Grissom, ela explode muito fácil. Mesmo estando sem escudo, se você olhar o que o Khan fez com a Enterprise no 2, que também estava sem escudos, e a nave não explodiu. Então é conveniência de roteiro ali explodir a nave só para deixar o David e a Saavik presos no planeta. Tá, mas então, pra remeter esse ponto... Eu vou dizer assim, eu relevo, vamos dizer que a Grissom é uma nave científica e não tem... Dá para racionalizar, eu entendo. Mas dá pra racionalizar isso aí. E a Enterprise é um cruzador pesado, né? Ela tem que aguentar mais pancada. Eu entendi o que você falou, mas acho que dá pra isso aí, acho que até dá pra passar, assim. Mas, pô, assim, eu tenho uma teoria, que é minha, assim, nenhuma nave dessas aí aguenta nenhuma pancada assim os escudos. Nenhuma. Se você der... Qualquer uma, se você der uma pancada ali, ela vai rasgar, né? Dependendo da onde você vai ter. E aí eu acho que é muito inteligente, a gente vai falar em algum tempo do Jornada nas Estrelas 6, a hora que aquele tiro de torpedo vaza a Enterprise, ela vaza na seção disco. Porque se vaza na engenharia, bum, já acabava a Enterprise. Ah, sim. Fato. Vamos voltar para ST3 aí. Então, assim, só pra concluir a sessão JT Esteban, assim, ele é o capitão mais omisso da Frota Estelar. E de um capitão ridículo para outro capitão ridículo, que é o ponto que vocês abordarem rapidamente, o capitão Styles e a nossa querida USS Voyager, USS Excelsior. E antes de abordar o capitão Styles em pessoa, eu preciso abordar um ponto com vocês. O que cargas da água é transdobra? Transdobra é um negócio que os caras criaram para dizer que a Enterprise convencional estava obsoleta. E depois, quem tocou a franquia depois não tocou mais nesse assunto. Exatamente. Inclusive o próprio Leonard Nimoy, nos extras ele fala, tem aqui os Transdobra, se funcionar, mas ninguém... E ele fala...
não importava, porque a gente não sabia o que é e não ia funcionar mesmo. Então, eu acho que sim, isso leva um ponto muito, muito interessante, muito profundo no final do Star Trek, que é parar de encarar como se tivesse que tapar todos os buracos possíveis e ajeitar o canon de forma heróica. Cara, tem uma frase muito boa. Eu acho que do roteirista de Volta ao Futuro, me fugiu o nome dele agora. Cara, que assim, Bob Gale. Porque no fim é só entretenimento. Só entretenimento. Se deu certo como elemento dramático, beleza, missão cumprida. Entendeu? Funcionou, a Transdora funcionou para demonstrar valor a Excelsior acima da Enterprise. Funcionou, beleza. Se não funcionou, critica por não ter funcionado. Porque no fim é só entretenimento, não precisa ficar tapando buraco. Isso é em Star Trek 3, isso é na série clássica, isso é na nova geração, isso é em Discovery, que nego fica enchendo o saco com o motor de esporos. O motor de esporos funciona dramaticamente? Funciona. Legal, beleza, missão cumprida, não interessa o que a Fortune mais falou. Tá legal, funcionou com efeito dramático? Beleza. Fez a função que você vai fazer, que é entreter. Eu acho que a gente tem que parar de ficar tentando tapar todos os buracos que a gente acha. Eu sou um cara que eu sou dessa linha aí, eu não gosto desse negócio de cara... Não, lá na linha, no episódio 47, o fulano quando tava, antes de subir o crédito, o cara falou, e aí, não pode, porque... Então assim... Porque Gene Roddenberry... Agora, existem questões, e aí eu gosto sempre de usar como referência um episódio que eu gosto, adoro o episódio, quem não gosta dele, todo mundo gosta desse episódio, é um episódio muito bom, um episódio clássico, que é o bom e velho conhecido Balance of Terror. Então, assim, já falamos sobre ele aqui, eu já falei no momento. Mudaram toda a forma como a nave trabalhava para poder contar uma história. Então, ali... Beleza, ainda vamos aceitar, porque era o primeiro ano, o conceito estava sendo construído, tudo bem, beleza. Agora, você não pode chegar e dizer o ano inteiro que o negócio funciona do jeito, aí no final, por uma conveniência, mudar aquilo. Agora, então tudo é o bom senso. Exatamente. Tudo é o bom senso, né? Exatamente. Nem 8, nem 80, nenhuma coisa. Então, eu concordo com você e eu sou desse pensamento, você não pode ficar ali, o canon, impedindo ele de contar certas histórias. Mas você também não... A série, a franquia e tal, ela tem que ser fiel ao universo criativo que ela mesma tá, porque senão, chega no final da história, ela pode chegar no final do filme e tirar lá um midi-chlorian e o cara virar um Jedi e resolver o problema. Então, assim, não tem midi-chlorian em Star Trek. Tem Star Wars. A gente tem que ter um equilíbrio. Essas coisas como transdobra, motor de esporos, que os caras metem bala e depois nunca mais falam. Inclusive, eu posso ter enganado. Aí o Carlão, que é o nosso especialista em Voyager no programa, pode confirmar. Não se fala em transdobra em algum episódio de Voyager, então lance dos Borgs. Você fala em transdobra em Voyager, os conduítes transdobras dos Borgs. E foi falado em Discovery essa temporada também. Exatamente. Você tem os conduítes, porque os dói, então, você fala, mas é um outro tipo de tecnologia, quer dizer, aí a gente vai abstrair, né? Que uma coisa é você ter uma nacelle transdobra, outra coisa é você ter um túnel transdobra. Aí é muita abstração para mim, eu não vou... Então, mas tem. Agora, tem literatura também, eu não lembro qual, tem livros da série clássica que abordam o tema e que falam, se eu não estou enganado, acho que é meu inimigo, meu aliado, eu tenho que dar uma olhada e tal, que assim, e eles abordam lá. E como não é canon, tudo bem, a gente, né, mas é uma curiosidade. Eles abordam isso, que o experimento da transdobra deu errado e eles arrumaram as classes Excelsior para ser uma nave usando motor normal. Então, exatamente isso que eu ia falar. Deixa bem... Cara, isso eu acho que o lance, já te dou a palavra, que conversa muito com o Discovery, assim, faz todo sentido que a Federação esteja estudando maneiras de viabilizar a viagem espacial sem o uso da dobra convencional. Ela tenta um motor de esporte no Discovery que não dá certo, ela tenta a transdobra aí mais de 25 anos depois para tentar de novo e não dá certo, e depois tá lá solidificado mais de 150 anos depois da dobra. Eu acho que esse tipo de coisa em racionalização dá certo, tranquilo, e a gente não precisa ficar tapando esse tipo de buraco. Agora, assim, coisas absurdas, tipo no final de Discovery, o lance do tubo elevador caindo, como se a nave fosse do tamanho do universo dentro dela, assim, acho que aí já começa exageros, como o Carlão falou, assim, se o cara virar Jedi no final não faz o menor sentido. O Oden tá desesperado pra falar, mete bala, irmão. Completando esse seu raciocínio, né, tem experimentos, inclusive o experimento chamado Coronavac, né, que o Tom Paris
consegue viajar em dobra 10 e vira salamandra? Eles são os melhores de todos. Cara, eu tô a favor Vamos lá. de montar um grupo avançado com Tom Paris, J.T. Esteban e John Herman. Por que o Tom Paris tá junto disso aí? O Tom Paris é um bom personagem, eu gosto dele. Sei que o termina isso, eu queria conversar. O Murilo precisa pensar um pouco mais nos argumentos deles antes de falar, porque ele tá caindo em contradição. A gente não pode ser assim tão pra continuidade, não sei o que. Aí ele reclama da iluminação da ponte da Enterprise nesse filme, que no outro era melhor. Não, eu vou explicar porque não me contradiz. Explica por quê. Porque eu até anotei aqui, eu até anotei pra falar. Se funciona como elemento dramático, elemento cinematográfico, tudo bem, serviu. Vou pegar o exemplo da Transdobra. A Transdobra, pra mim, serve como elemento dramático para demonstrar valor Excelsior acima da Enterprise. Como elemento dramático, funciona como elemento dramático, não esquece a continuidade, depois nunca mais fala, racionaliza ali basicão, que depois nunca mais ficar no assunto, beleza. Agora a iluminação, pra mim, não funciona cinematograficamente. Cinematograficamente fica feio. E eu critico por ser cinematograficamente feio, não por continuidade. Então não tem contradição nenhuma na minha tese. Tem sim. Não tem. Eu falei no começo, tinha uma função a ponte da Enterprise ser mais escura no filme anterior. Mas eu não gosto. Bom, e a outra coisa que eu queria falar nisso, eu concordo com vocês, eu não sou desses que vai ficar rastreando informação e ficar falando, ai, tá coisa não vai... Me incomodam coisas gritantes. Por exemplo, as naves de Star Trek, as batalhas, sempre foram similares a batalhas de navios e de submarinos. Então, são lentas, são naves grandes, são lentas. Aí vem o J.J. Abrams e transforma, faz a Enterprise se comportar como se fosse uma X-Wing de Star Wars. Quando a comparação, ou Millennium Falcon, ou quando a comparação deveria ser com um Destroyer Imperial. Destroyer Imperial, você nunca vê ele fazendo manobras grandes, não sei o quê. Por quê? Porque ele é grande. Então, isso me incomoda não por continuidade, mas porque não faz sentido, entendeu? E você destoou de toda uma estética, toda uma coreografia que estava sendo desenvolvida por quase 50 anos antes disso, né? Então, mas também, o que me incomoda também é coisa como Transobra, o Transporte me incomoda. Me incomoda, por exemplo, deu o exemplo da Discovery caindo, quase 5 comentários. Mas, cara, eu acho que na Kelvin a gente tem que abrir exceção com a frase Kelvin faz o que ela quiser. E assim, tu acha bonito as batalhas da Kelvin? Não. Eu acho, por exemplo. Acho. Bonitas? Eu acho bonitas. A primeira batalha da Reliant com a Enterprise no Jornada 2, pra mim, é esteticamente muito mais bonita que qualquer batalha espacial da Kelvin. Mas eu acho que uma não... A batalha da Reliant com a Enterprise ser bonita não faz a da Kelvin não ser, por exemplo. Não, você falou que você acha bonita. Eu tô dizendo que não e eu gosto mais daquela. Beleza, eu acho a iluminação bonita e eu não acho a iluminação bonita. Exato, é gosto. Exato, vivo gosto. Tu quer arrematar esse tema, Carlos? Não, nada a declarar. Tô pensando aqui nas batalhas da Kelvin. Na verdade, na Kelvin a Enterprise quase sempre toma pau, não tem nem batalha. Exato. Então, assim... E eu acho... E realmente eu acho essa estética assim, eu gosto da Kelvin Timeline. Adoro. Mas eu acho que esse pra mim é o elemento que mais me incomoda. Essa coisa de transformar... Aquela navezinha do Spock lá, do futuro, com aquele girinozinho rodando, aquilo ali é muito esquisito. Mas enfim, vamos lá, já falamos sobre Kelvin Timeline. Nós temos aqui uma temporada toda de eu destilando meu amor por Kelvin Timeline. E o modo destilando o seu ódio pela Kelvin Timeline. Exatamente. Nós abordamos esse ponto aí de forma muito sucinta, mas agora abordar de forma mais profunda pra gente aprofundar esse debate, que é David Marcos e a morte dele no filme. Captain David. Isso, é o momento Nero. A gente vai colocar agora uma vinheta a partir desse episódio. Todo episódio vai ter que escolher um momento Nero. Beleza? De acordo? Momento Nero! De acordo, cada um? Pode ser. E esse é o momento Nero. De acordo? Todas as nossas letras. Isso aí, depois no final a gente... Antes de encerrar, a gente decide o momento Nero. Favorito de cada um. O momento Nero. E depois a gente tem que inventar um outro momento também. Depois do momento Nero. Depois a gente decide. Então, o David Marcos, que tem o nosso momento Nero, já adianta que vai ser o meu momento Nero, é a fala da Saga, não a morte dele, que eu acho a morte legal. O David Marcos é um personagem meio
blé, ninguém se importa com o David Marcus, ninguém se importou com a morte do David Marcus. A gente se importa com o Capitão Kirk reagindo à morte do David Marcus. O David Marcus só existe para o Kirk reagir ao David Marcus. Não sei se vocês concordam com isso. Mas você só tá dizendo... concluindo a tese, falando um pouco de bastidores, o William Shatner tinha um medo ridículo, uma paranoia de que substituíssem ele pelo David Marcus. Então ele meteu uma pilha no Harvey Bennett para matar, porque o Harvey Bennett estava em dúvida se ele mataria a cena de Janice ou a Sabe ou o David Marcus para criar um elemento dramático. E o nosso querido Shatner meteu uma pilha para ser o David, e piloto daquela cena que é muito legal, que para mim, junto com a atuação do final da Eric Cuss, da cena da morte do Spock, é a melhor cena atuada do Shatner na carreira, não é nem Capitão Kirk, na carreira, eu acho. Mas tudo aí que eu falei sem nexo nenhum, Odo. Ele serviu a uma função dramática tanto no Jornada 2 quanto no Jornada 3, que é o que você estava defendendo 5 minutos atrás. Eu acho, inclusive, que ele foi melhor desenvolvido, ele se tornou um personagem mais real pra mim no 3 do que no 2. O 2, ele é aquele filhinho meio rebelde, né? Não gosta da frota, não gosta da federação, e não sei o que, eles são militares, e bababá. Eu odeio esse coelho, eu odeio odiar. Né? Parece essa geração atual, né? Eu tô ofendido com isso. Eu acho que... Não. Bom. Foi uma direta. Não, eu acho que ele teve um bom desenvolvimento de personagem nesse filme. E eu acho que ele serve a um fim dramático, não só neste filme, como no Jornada 4, que a gente ainda tem uma conversa muito bonita. Não, é no Jornada 3 a conversa, desculpa. Que é quando o Sarek fala pro Kirk, mas a que custo? Sua nave, seu filho... eu gosto desse diálogo do Sarek com o Kirk. E depois, lá no Jornada 6, né? Que a gente vê o Kirk tendo problemas com os Klingons por conta da morte do David. Então, eu não tenho problema nenhum com o David. Eu não tenho problema nenhum como ele servindo pra gente ter um arco dramático pro protagonista do filme. Eu também acho, eu não tenho nada contra ele. Eu estou constatando que ele só existe pra que o Kirk reaja a ele. Não, o Crude só existe pra ter obstáculos na jornada pra recuperar o Spock. Pode ser? Mesma coisa. Mas tu falou do filme 6. Cara, pra mim o filme 6 é muito mais sequência da trilogia de Spock que o filme 5. Sim. Por exemplo, o filme 5 remete mais ao filme 1. Carlão agora vai parar de falar, porque comparar o Jornada 5 com o Jornada 1... Conceitualmente, eu acho que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Os dois estão buscando a sua origem. Então, não, tá, ele pode... Tá, ele vai falar da questão de Deus ali, até pode ser forçando muito a barra. Ele é conceitualmente muito parecido, gente. Eu vou quebrar o galho do Murilo, Fernando, porque o argumento original do Star Trek Picture, o In the Image, que tinha essa história de Deus no meio e tal. Ele não leu o roteiro, mas eu vou quebrar o galho dele. Então voltando ao David Marcus, depois dessa linha aí, Carlão, o que tu acha do David Marcus? O que tu acha de toda essa situação da morte dele? O que tu acha de toda essa treta dos bastidores aí, da pilha que o Shatner botou no Harvey Bennett pra matar o David Marcus? Difícil dizer, né? Porque não tem nada que comprove. Tem essa teoria aí, mas ao mesmo tempo que tem essa teoria, e é uma teoria que não se confirma também, todo mundo sempre sabe das tretas que o Kirk tinha com todo mundo lá. Ele sempre foi muito autopreservativo, né, e tal. Então, prefiro, assim, eu normalmente eu tenho um desinteresse total por histórias de bastidores, então principalmente quando elas não são confirmadas. Então essa eu vou deixar passar. E particularmente quando é fofoquinha, assim. Então quando não é uma coisa... Não é, eu quero entender porque trocou a atriz. Aí não é fofoquinha. Exato. É uma história relevante pra gente saber mas interpretar melhor o filme. Coisa, assim, não tem como. Então, não sei. Sobre a questão do David Marcus, assim, confesso, e aí é uma coisa muito pessoal. Eu entendi até a argumentação, acho que serve sim
ao enredo, mas eu senti a morte dele, talvez porque aí você fica pensando, né, também assim, o Kirk já, né, a jornada dele que começou lá no Jornada nas Estrelas 2 e aí perde, e na verdade, assim, ele descobre que tem um filho, na verdade ele já sabia que tem um filho, mas ele não conviveu com esse filho, aí o filho não gosta dele, aí ele consegue reverter isso, aí o cara começa a ter uma relação, e aí o cara, quando ele morre, eu sinto um pouco isso, e eu acho que se eu sentir, eu acho que porque o roteiro fez o trabalho dele, né? Se ele não tivesse feito, se o roteiro não tivesse feito o trabalho dele, mas morreu e acabou. Mas não, eu senti a morte do David, eu gostaria que ele continuasse. Seria interessante aí ter uma sequência, alguma coisa relativa ao David. Só que na verdade a gente sabe, né, que o ator infelizmente também morreu pouco teve depois. vida longa, então isso acabaria não se concretizando no longo prazo, né? Ele morreu em 89 de AIDS. Pois é. Mas eu entendo, concordo, acho que serve sim nos dois filmes, é um elemento de roteiro bastante importante para construir essa persona do Kirk, preparar toda essa jornada que ia culminar lá no Star Trek 6 novamente, e até um pouco do Jornada 5 a gente pode, né, dar uma olhadinha ali, acho que tem coisas de Jornada 5 que dá para pensar um pouco, mas e aí é uma coisa muito pessoal, tá? É pessoal, assim, acho a decisão correta, eu preferia que ele não tivesse morrido ali, mas é uma coisa muito pessoal, coisa de quem gosta de final feliz. Ele morre no planeta Gênesis. O que vocês... Ô, quer arrematar esse assunto? Ou você quer... Não, puxa o assunto do planeta Gênesis. Ele morre no planeta Gênesis, que lá, que é onde... A pergunta eu não vou ficar enrolando. E o que vocês acharam da decisão de o planeta Gênesis ser um planeta falho e acabar sendo destruído, tipo assim, não sei se deu uma semana. Deu uma semana porque eles ficam um tempão. Meses após sua criação. Porque é um daqueles... Como é que é o nome do troço que o David Marcos coloca no torpedo? Protomatéria? Protomatéria, eu acho que é. Acho que é protomatéria, Carlão? Velho. Se não é protomatéria, cria alguma coisa. Eu sou o cara anti-Tecnobubble, velho. Então, mas o que vocês acham do arco de Gênesis em tudo isso? E eu palpito, e agora o outro levantando a mão e ele quer falar. Fala aí, outro. O arco de Gênesis é todo seu. Eu acho que, assim, é a mesma coisa. Vamos lá. A gente caiu o Spock de volta. Eu acho que eu penso o raciocínio do Harvey Bennett com o Nimoy, o Harvey Bennett que escreveu o roteiro final, foi assim: precisamos ter o Spock de volta. Mas não pode ser qualquer Spock. Tem que ser o Spock com a idade de Leonard Nimoy e a aparência de Leonard Nimoy. Se o planeta Gênesis cria vida a partir de nada, vai ter, de alguma forma, o corpo do Nimoy vai se decompor e vai começar a ser regenerado, do Spock. Mas como é que a gente pode acelerar isso? Putz, e se o planeta está envelhecendo aceleradamente porque usou-se um material que não deveria ter sido usado? Para mim, o raciocínio foi esse, para justificar por que no final a gente tem lá o Spock exatamente com a idade que ele tinha, exatamente, acho que até no mesmo minuto que ele morreu. Para mim, o grande furo aí é o seguinte: se o corpo do Spock foi reconstruído em Gênesis, por que só tirar ele do planeta ele para de sofrer os efeitos? Ele deveria ter morrido depois, assim como o planeta. Para mim, esse é o grande furo. Mas será que estava tão atrelado assim? Claro que tava. Eu acho que o fato dele ele estar no planeta rejuvenescer antes que ele saísse, ele sairia da forma que ele está, parar de afetar ele. É o que é dito em tela. Por quê? Não faz sentido. Por que tudo que tá no planeta tá envelhecendo rápido e sendo destruído, o planeta vai se esfacelar, e só tirar um elemento desse planeta que tá com a mesma energia que tava lá, que tá com a mesma matéria que tava lá. É dramaticamente bom? Eu acho que funciona. Beleza, então. Carlão. Assim, eu não acho ruim. Eu só acho que fica esse furo. Você me perguntei isso. Porra, o Spock tinha que ter morrido logo depois saiu do planeta. O que tu acha de toda essa loucura aí nossa? São as duas coisas que fazem com que esse filme seja um filme mediano, né? Primeiro, a questão do Kirk à procura de um milagre, porque o único motivo do Kirk sair
fazer tudo o que ele fez é acreditar num milagre, que não tem nada que faça sentido para ele fazer tudo o que ele fez, e essa questão do Gênesis também não faz sentido. Então, assim, beleza, serviu, eles tinham que ressuscitar o Spock, e aí todo o roteiro que parte de uma premissa pré-estabelecida, eu tenho que começar com o Spock morto, e terminar com ele vivo. E aí você tem que criar todo um enredo para fazer isso acontecer. E você deixa de fazer sentido. Então, assim, a ida do Kirk para Gênesis não fazia sentido. Toda essa questão envolvendo o corpo do Spock em Gênesis não faz sentido. E por isso o filme, de vez em quando, dependendo do seu bom humor, vai ter dia que você vai olhar para o filme, você vai olhar para a atuação do Shatner, você vai olhar para a atuação eu particularmente, né, quem gosta do Christopher Lloyd, você vai olhar para a estação espacial, você vai olhar para a queda da Enterprise, você vai olhar e vai achar, nossa, isso é um filmaço. E tem dia que você vai olhar, isso não faz sentido nenhum, puta que pariu. E o filme vai ser um filme ruim. Aí, na média, ele funciona. Odo, quer complementar? Não, acho que é por aí mesmo. E eu aí na superfície, na órbita de Nêmesis, parece que tô bêbado, pensando as palavras. Na órbita de Gênesis, que a Enterprise é destruída. A Enterprise é a grande dama, é a nossa grande paixão em Star Trek. Desculpa voltar nisso, a gente tá falando das coisas que não fazem sentido. Eu confesso a vocês que eu nunca parei para ficar olhando cronologia de um filme pro outro, mas imaginando que do primeiro filme pro segundo passaram-se 2 anos, tá? Tô imaginando isso, se eu estiver errado, você me corrija. Do primeiro filme pro segundo? É. Não, é 12 anos. São 12 anos? 12 anos, porque quando acaba o filme 1, eles vão pra missão de 5 anos no espaço, depois quando eles voltam... Mas aonde tá escrito isso? Isso é um período no cânone, Carlão, que é chamado de Os Anos Perdidos. Os Anos Perdidos. Aí só de concluir, 5 anos no espaço, depois eles voltam e o Kirk, ele fica um tempo de licença fora da Frota Estelar, que aparece em Generations, que seria o período que ele tá lá com a Antônia, e depois ele volta para ser diretor da Academia da Frota Estelar, que é quando a gente encontra ele aos 52 anos em Era de Khan. 50 anos. 52. A Era de Khan se passa em 2275. Beleza, isso aí ok. E ele termina... A Era de Khan... Aonde está dito isso? Na internet tem isso, 2275. A internet falou, então é verdade. Calculou por data estelar. Aí só concluindo. Ele assume a Enterprise aos 32 velho, data estelar não faz o menor sentido, cara. O Jornada 2, a única coisa que fala é no século 23. Não, mas isso foi confirmado depois Eu sempre entendi, não tá dito também, mas pra mim é uma interpretação mais clara. O Kirk está tendo aquela crise de meia-idade e a gente vê que ele está fazendo um aniversário, por quê? Porque ele completou 50 anos. Tá, mas então, assim, nós estamos falando aí de 10 anos, porque ele recebe a Enterprise aos 32 anos, vai até... 34. 32. Vai 34. Até... Que ano se passa o primeiro ano da série clássica? Foda-se o ano. O que é dito em tela, que é cânone, Kirk é o mais jovem capitão da Frota Estelar e assume a capitania em 34. Carlão, são 10 anos filme 1 e filme 2. 10 anos. Os caras gastaram, sei lá, cara. Aí beleza, aí eu vou até refazer o meu argumento. Eu nunca parei pra olhar isso. Cara, de novo, tá? Pra mim, vale o que tá em tela. O que anos, não sei, tá escrito, aonde é que... Ou então se tem algum memorando do Roddenberry, aí tudo bem. Agora, se alguém disse na internet, abraço.com. Mas assim, Mas são mais de 10 anos. São mais de 10 anos. Porque assim, beleza, vamos lá, tá. Porque assim, aposentar também a Enterprise àquela altura do campeonato me pareceu exagerado também. O único motivo ali de você aposentar a Enterprise é não fazer a reforma dela. Porque se você vai reformar a nave, você tinha que desmontar motor, desmontar tudo, ela não podia sair da doca. Uhum. Carlão, mas a Enterprise tinha mais de 40 anos de idade nesse filme já. Dá uma pesquisada para você ver quanto tempo o USS Arizona foi comissionado. Uhum. Isso aí a gente vai voltar naquela questão que o Fernando falou. O universo de Star Trek, ele é todo baseado, de uma certa forma, na questão da marinha. Navios duram isso. Tá? Navios duram isso. O cara ele não pega um porta-aviões
constrói porta-aviões, daqui a 5 anos ele afunda e faz. Ele troca o equipamento inteiro dele lá e bota ele para rodar. Então, assim, mas beleza, eu acho que aí também eu já estou exagerando na encheção de saco. Aí o erro foi meu. Eu tinha uma percepção de que o tempo de um filme pro outro ali jurava em torno dos 2, 3 anos. Se é 10, 12, vai lá, faz sentido. Não vou ficar remoendo por causa disso não, porque aí já dá para pensar nisso. Só na sinopse do filme, a sinopse oficial no filme, já que eu tô do Aire Aberto. No ano de 2285, o almirante James T. Kirk supervisionou um teste para 2285, que aí seria 52 anos. Que ele é Beleza. Foi falado em tela? É a sinopse oficial do filme, cara. Foda-se, foi falado em tela? Sinopse oficial não é quem escreveu o filme. Canon de Star Trek sempre foi, Murilo, e continua sendo. Se apareceu em tela, é canon. Qualquer outra coisa não é. O que em tela contradiz isso? Não, mas você não tem que contradizer, você tem que dizer. Porque se for assim, eu posso dizer qualquer coisa. Se eu tenho que procurar alguma coisa. O ônus da prova é de quem faz a afirmação. Exato, da onde eles tiraram isso? Isso, o ônus da prova é de quem desculpa, você tá olhando a sinopse oficial do filme. Sinopse oficial, onde você tá olhando isso? Isso é direito legal. Google. Se você diz alguma coisa, você tem que provar. Peraí, você tá olhando o Google? Vou comprar onde? Você acha que eu abri o Blu-ray do filme aqui pra achar a sinopse? Não, se você estivesse me falando, eu tô olhando no StarTrek.com... Não, mas você tem que lá. Se você estivesse olhando no Memory Alpha... Memory Alpha, ótimo. Vá lá. Tá? Mas, eu tô com a página aqui do Memory Alpha do Jornada 2 aberto. Não fala o ano. Não fala? Não. Murilo, Google não é perfeito. Uau, mas você foi lá e quando a gente tava falando, pegou a informação do Google, a sinopse oficial do filme. Que sinopse? É a que saiu no jornal em 82, quando o filme estreou? É a sinopse que puseram na capinha do VHS ou do DVD? Aqui, ó. Tô com uma página do Memorial aberta. Você tá perdendo tempo importante. Ô, Carlão, me dá um minuto só pra concluir aqui. Tá? Eu tô com a página do Memorial aberta. Data do universo. Da data estelar, 22 de março. O filme começa de 22 de março de 2285. Beleza. Tá. Viu? Não, aí fica, mas assim... Okay. Fiz a pergunta, a primeira coisa que você fez foi... Que você disse foi, na internet. Ah, pelo amor, né? Então, 52... Então, Carlão, pergunta respondida. Aqui que tem 52 anos, 12 anos após o filme 1. Mas beleza. O ponto... Mas você já tinha me convencido há 5 minutos atrás. O ponto que eu puxei... E pro que o Carlão ia falar, não fazia a menor diferença se passaram 10 ou 12. Então, a gente... Trekker é um bicho chato e eu não fui. A gente se contradiz, ficou falando que a gente não podia ficar tapando buraco, a gente ficou aqui 5 minutos discutindo que eu tava. Mas ao mesmo tempo, a página do Kirk, do Memory Alpha, não fala a idade que ele tinha quando ele assumiu a Enterprise. Então, mas se ele assumiu a Enterprise em 2264, significa que ele tinha 32 anos, né, cara? Tinha a primeira missão. Não fala no Memory Alpha o ano que ele assumiu a Enterprise. Tá, mas não fala na página da Enterprise? Posso olhar na página da Enterprise, mas tudo bem, vamos em frente. Enquanto eu puxo... A gente vai ter a resolução dessa discussão no episódio 4. Vamos lá. Murilão, 1h12. 1h12, é isso aí. Estou já nas últimas 2 pausas. A gente falou tanto sobre a Enterprise que o Odo, eu tô vendo ele digitar e vai encontrar a página da Enterprise Memorial, vou entrar nessa discussão. E a destruição da Enterprise, até onde eu sei, eu acho que quem me contou isso foi tu, Odo. Não sei se foi em off ou se foi em algum programa aleatório aqui do podcast. Foi uma pressão da ILM, a Into Light Magic, que quem não sabe era do George Lucas na época ainda, que começou com Star Wars, porque eles não gostavam de trabalhar com o modelo cenográfico da Enterprise e botaram uma pressão para poder fazer um outro tipo, e na época até eles tentaram a Excelsior. E aí tem aqui, assim, eu disse uma bobagem no podcast Generations, falando que era dramaticamente melhor a descrição da Generations, que é uma puta bobagem, que essa é muito melhor. Não que eu não goste desse Generations, é legal, mas emocionalmente é muito mais profunda, e é uma cena muito bonita. O Kirk olha pro McCoy e fala, magro, o que eu fiz, aí ele falou, o McCoy fala, eu vi que você... A gente viu o filme, cara. Tinha que fazer. E a cena é muito bonita. E eu queria saber o que vocês acham dessa cena e de toda essa sequência e da pressão da ILM. Odo.
Eu vou começar falando que o Memory Alpha não fala, na página da Enterprise não fala quando o Kirk assumiu o comando, muito menos o Pike. Tá, mas então é só tu fazer um cálculo regressivo, Odo. Só tu fazer um cálculo regressivo. Mas tudo bem, isso vai dar outro podcast. Escuta rapidinho, então. Ele tinha 40 anos no filme, se ele regride 12 anos, ele tinha 40 anos no filme 1. Ele ficou 3 anos após a missão de 5 anos. Então tu faz o cálculo. O filme 1 menos 8. Então é 12, tá você falando de 2273 menos 13, 2260. 2260 é 28 anos. Tinha 28 anos quando ele assumiu a Enterprise? Eu acho que no cálculo porco que eu fiz agora, não é isso. Não. Eu vou fazer o cálculo. Pula. Eu vou fazer o cálculo. Não, vamos desencanar disso. Vai, fala aí de toda essa questão que te perguntei aí. Não, eu acho que eu já falei bastante sobre isso no podcast Generations, né? Pra você. Pra criticar a sua defesa, que a destruição da Enterprise no Generations era muito melhor do que a Jornada 3. A destruição da Enterprise no Jornada 3 tem uma função. Eu dei 3 anos. Viu? A média, entre o seu 32 e o meu 34. Ela serve a uma função dramática no filme, tá? É o recurso que o Kirk usa para conseguir derrotar os Klingons, para conseguir ter uma chance de continuar com o objetivo dele ali. Enquanto que em Generations ela é destruída só porque tinham que destruir e realmente, assim, ninguém nem sente muito a perda dela, né? Se não me engano, a conversa do Picard e do Riker na cena final não é alguma coisa do tipo, eles vão construir outra. Oi? Em Generations disso. Generation. Eu acho que eu também não sinto a destruição em Generations. Eu acho a cena muito boa, animal. Sim, mas a destruição... visuais, eu acho dramaticamente muito boa, acho frenético, acho demais. A destruição da Enterprise na Jornada 3 é muito melhor porque ela serve para avançar o roteiro e provoca uma reação emocional dos personagens, tá? Você vê a cara do Scott vendo a Enterprise caindo. Assim, a gente fala que o Kirk ama a Enterprise, mas o Scott ama mais ainda. Nossa. Né? Ele tá com ciúme da Excelsior. Tanto que assim, a gente sempre viu o Scott como engenheiro e tal, mas ele, se fosse só a questão dele ser uma apaixonado por tecnologia, ele ia correndo para Excelsior. Ele eu não quero ficar aqui supervisionando a reforma da internet. Ele é apaixonado pela nave. Então tem sim uma representatividade grande, sim. A gente sente aquela queda e eu acho que até pela forma como foi feito, assim, eu não acho a cena eu acho a cena da queda da Enterprise na Generations, ela é muito igual que a nova geração, né? A nova geração ela é meio assim, meio sem em alguns momentos ela é muito impessoal, né? As coisas acontecem na nova geração, tudo tem que ter uma explicação científica, tudo tem que ter uma inversão de polaridade, tudo tem que ter alguma coisa assim. E na série clássica nem tanto. E aí, quando a forma como foi feito, dizer, os caras estarem em terra, vendo a nave caindo, né? Você tá assistindo e aí até mesmo assim, se o cara tá na nave, tá caindo, ele tá envolvido com aquele, tá preocupado com o pescoço dele, né? Uhum. Assim, o cara tá dentro da Enterprise, tá caindo. Ali não, eles até a escolha de gravação, e aí é um roteiro diferente que permitia fazer isso, mas você tá ali com os caras ali, o Kirk, McCoy, o Scott, o Chekhov e o Sulu, que são muito representativos do que era a série clássica, lado a lado, vendo a Enterprise cair, e aí de novo o que foi que eu fiz e a frase do Kirk, que remete várias vezes ao suporte emocional que sempre foi o papel do McCoy pro Kirk. Então toda essa decisão de a forma como foi gravada, ela cumpre, como o Fernando falou, a sua função dentro do roteiro, e ela remete a várias coisas que a gente aprendeu a gostar dentro de Jornada nas Estrelas. E a Enterprise,
é um ícone da cultura popular, da cultura pop, Nossa. quase tão forte quanto o Spock. Então, assim, ali você provocou também uma reação emocional dos fãs. Sim. A Enterprise D nunca foi tão ícone assim. Não tô dizendo que ela é feia, ou que ela é ruim, ou que as pessoas não gostem dela, tá? Longe disso. Mas ela nunca chegou nesse status do que tinha a Enterprise A. Desculpa, a Enterprise original lá em 84. Não, evidente, Odo, e o seguinte, mesmo tendo isso numa série que eu sou completamente apaixonado, a gente já caminhando pro final do episódio, e aí eu incluo a série também. A gente gosta, o outro tem sentimentos mistos, o Carlão tem certeza que gosta, eu adoro, sou apaixonado. TNG, ele sofre um pouco da falta de alma, tanto os personagens quanto da nave, e também isso muda na hora que a gente... Eu adoro a segunda descrição da Enterprise D, mas, cara, eu chorei vendo todas as vezes que eu olho assim, na Enterprise D, eu choro, porque a série clássica tem alma, e o filme da série clássica tem muita alma, e eu acho que isso faz uma diferença do caramba. Por isso que eu defendi lá atrás que nunca realmente funcionou a nova geração no cinema, e a causa era essa. A nova geração não tinha alma. E esse filme tem muita alma. Toda a situação do Spock com o McCoy é uma coisa muito bonita. Todo o arco do McCoy é muito bonito nesse filme. Como um dos últimos pontos, nós temos o nosso querido Faltor Pan no final do filme, que o Sarek pede pro Kirk fazer lá no começo. E aí tem uma história muito bacana, que é a mesma personagem do começo de Star Trek 1, né? Só que no começo de Star Trek 1, o Nimoy recomendou que contratasse, mesmo não sendo produtor executivo nem nada do The Motion Picture, ele recomendou que contratasse uma atriz de peso para fazer o... Só que aí, o Nimoy conta que eles contrataram uma senhorinha, que segundo o Nimoy era uma senhorinha muito simpática, muito divertida, mas que atuando era uma negação. No Jornada 1. Jornada 1. Tanto que eles dublaram a atriz do Jornada 1, porque estão em negação que ela era. E no Star Trek 3 eles trazem uma atriz de peso que é Judith Anderson. Errei o nome dela? Dame. Judith Dame Anderson. Não, Dame, Judith. Anderson. Dame é o equivalente feminino ao título de Sir. Nossa, não sabia. Dama, óbvio. Imbecil. Imbecil é eu, cara. Esse jovem. Putz, eu me perdi aqui. E ela, tanto que a atriz tem um certo protagonismo nos créditos do filme, que era uma pessoa realmente importante na época, atriz australiana. O que você acha dessa sequência, a volta do Sarek? O Sarek não aparece de Journey to Babel pra cá, né? Não, é a primeira aparição dele. Então, o que vocês acham da volta do Sarek, o Faltor Pan e a Dame Judith Anderson? Não, acho que todo esse arco final envolvendo o Vulcano, ele é muito... Tem a parte do Nimoy, a atuação do Nimoy, acho o fechamento dessa coisa, dessa carga emocional e acho que assim, a gente perdeu tanto nesse filme, né? Perdemos ali o filho do Kirk, o David, perdemos a Enterprise. Então acho que a volta, o ressurgimento, o renascimento do Spock, ele é essa mensagem de esperança, né? Não só pro pessoal da equipe da Enterprise, mas também pro fã. Você terminar esse tipo de filme, terminar essa jornada com um sentimento de esperança renovada nesse momento do Spock, com todas as pessoas e com todos esses elementos ali toda a equipe reunida. Isso é importante. Mas aí eu acho que além disso, além dessa questão sentimental, emocional, essa carga, tem também assim, tudo, e aí eu acho que é um mérito do filme, toda a contribuição que esse filme dá para o universo Jornada como um todo. Essa questão desse ritualismo vulcano, que ele aprofunda isso, e não só a questão do ritualismo, mas assim, eu já tinha citado antes, vários elementos de cena desse filme foram elementos integrados à nova geração. A gente teve a Excelsior virou a Enterprise B. A gente tem uma série de contribuições desse filme aí, e essa contribuição, e o tal do Catra, porque até então ninguém nunca tinha ouvido falar, e essa discussão do Catra é uma discussão que dá um debate longo, porque é canônico, está em tela, de acordo com o que existe lá, existe a alma.
né? Então, pelo menos vulcanos têm alma. Pode dizer que outros seres não têm, mas vulcano tem. E aí isso é uma discussão filosófica, né, grande e tal. Não vou entrar nesse mérito. Isso é uma seara que a gente... mas é só assim... não é um filme tão superficial quanto às vezes eu mesmo achei que era em outras assistidas. É um filme que ele apresenta bastante coisa. Tanto para a parte, assim, técnica e para aquilo que seria não só a série, os outros filmes, mas a nova geração, o visual da nova geração bebe muito desse filme, mas também diversos elementos que foram colocados aqui em relação a tudo isso que a gente falou da cultura vulcana e várias outras coisas. É bem legal. Eu separei aqui pra gente complementar o podcast, que é isso. Ele é um filme que acrescenta demais ao canon. Eu juntei as duas palavras, eu tô muito parecendo bêbado hoje. Ele, por exemplo, eu acho que ele é a primeira vez que a gente tem dá uma boa olhada na Terra e no status quo da Federação e na Força Estelar. Acho que até ali em Star Trek a gente nunca tinha visto tanto. Tem toda essa questão da alma. Inclusive a gente vai fazendo o spin-off do qual a gente vai falando, que é o Botequim Filosófico. A gente vai fazer esse spin-off, falar de filosofia. E ele acrescenta muito essa questão filosófica dos vulcanos. É uma coisa que contribui demais pro canon. Odo, tu quer arrematar esse tema aí? Eu só quero corrigir uma informação. Quando você puxou esse tema, você falou que o Kirk vai lá e leva o Spock pra cerimônia, que é o que o Sarek tinha pedido no começo do filme. Não. O Sarek pediu pra levar o McCoy pra lá pra ser extraído o catra da cabeça dele e ficar guardado lá. Mas ele mandou o WhatsApp no dia seguinte. Acabou o filme. Ele mandou o WhatsApp no dia seguinte. Se o Kirk faz o que o Sarek tinha, acabou o filme. Chegava ali, pegava um Uber ali, ia pra Vulcano. Ele, como almirante, já tinha acabado de salvar o mundo, escolhia ali um shuttlzinho e tal, ia pra Vulcano, tomava uma... Gente, e aí uma pergunta, que eu sempre quis fazer pros velhacos, sabe? Existe voo comercial de um planeta pro outro, será? Acredito que sim. Será que existe voo do Latam, São Francisco, Monteleia? A gente vê isso em Deep Space Nine. É muito voo comercial lá. De fato, tu quer arrematar esse tema? É claro que não deve ter voo comercial para Rômulos e tal, essas coisas. E a brincadeira é assim... Não, mas entendi, deve ter para Cronos, por exemplo. Não, talvez nem para isso, porque eu acho que aí a gente tem algumas questões. A distância é muito grande, seria uma viagem perigosa, e assim, quando a gente olha, inclusive para a parte a gente pode fazer esse tipo de racionalização, né? Quando a gente olha ali para a Jornada nas Estrelas, a Enterprise, ela está sempre navegando em território inexplorado e perigoso, né? Então não é lugar para... Mas assim... Tipo, deve ter viagem espacial entre Terra e Vulcano, por exemplo. O cara quer fazer uma viagem... O cara não vai pra Raiza, não é todo mundo que é o Picard que pode pegar só, não, vou ali, vamos fazer a festa de casamento, desde que eu levo você. Eu levo, tem a fé, não? Não, mas deve ter um voo São Francisco Raiza. Deve ter, exatamente. Sim, exatamente. Deve ter um voo... E aí, sim, eu acredito que em TND nós devemos ter aí um voo São Francisco Cronos. Então, pô... No momento que os dois são aliados, deve ter trocas comerciais. Aliado é uma coisa. Assim, eu posso, de repente, ter uma relação comercial com a União Soviética. Posso comprar e vender coisa dele porque isso me interessa economicamente. Mas ficar passeando daqui para lá é outra. Então, não sei. Não, mas, por exemplo, poderia o Kirk pegar o carrinho dele, colocar o McCoy do lado, ir lá no aeroporto interestelar de São Francisco? Não, ele poderia, como almirante, requisitar oficialmente, preciso de uma nave, preciso de uma nave auxiliar, vou levar esse cara aqui para Vulcano. Acabou, ninguém ia negar, não tem por que negar. Não tem por que o Kirk chegar na França, ela precisa de uma nave auxiliar, não vou levar uma nave, não vou levar a Excelsior. Mas, porra, essas naves... O comercial poder ganhar passagem. Não precisa, o cara vai chegar lá, meu filho, que preciso de uma auxiliar, aí vai lá, bota todo mundo ali, os caras estão de licença mesmo, o almirante tinha acabado de dar licença para todo mundo, colocava todo mundo dentro da nave, não sei o quê, vamos lá pro Monte Selé, que foi o que o Sarek falou para ele fazer. Ele não falou, Kirk, pega o McCoy,
rouba a nave Enterprise, aí Mas você que vai lá horrível. pra gente fazer não sei o que lá, porque o meu filho já morreu, aí nesse caminho ali, de repente você corre o seu filho morrer, mas você leva e depois você pega. Se você achar alguma coisa lá, você leva, e aí a gente vê o que ele falou. Ele não falou isso, ele falou, pega o McCoy e leva pra Vulcano. Ponto. Acabou o filme. Pô, tu quer rematar? Conta. Directed by Leonard Nimoy. Só pode ser o crédito. Seria o primeiro short track da história. Pois é. E também tem o seguinte, o primeiro clickbait, né? Procura de Spock. E o cara chega. Ih, a gente não achou Spock. Não, aí que tá o ponto. Tem um problema com o título nesse sentido, porque eles acham o Spock rapidinho. Onde tá o Spock? Na cabeça do McCoy. Pois é. Tu quer rematar o assunto? Tem uma coisa Não, é por aí mesmo, eu concordo com o Carlão. Eu acho que tinham outras formas deles fazerem isso. Manter nos Klingons. Já pensou o Kirk tá descobrindo ali que conversou com o Sarek, o Catra do Spock tá na cabeça do McCoy, né? Aí ele tá vendo o que fazer, negociando nave. Chega uma mensagem da Grissom e a Sarek falando, então, achamos aqui um jovem vulcano e ele tá envelhecendo rapidamente. Aí você começa a ter justificativa pro Kirk roubar a Enterprise, pro Kirk ir pra Gênesis, entendeu? Então, tinham formas diferentes de fazer que funcionariam melhor. Eu acho que esse roteiro... Não sei se é culpa do Harvey Bennett, não sei se tiveram que fazer o roteiro muito corrido. Mas aí, Fernando, me responde uma coisa, pensa aqui comigo. Se não tivesse que cair aí, por que eles vão na Enterprise? Porque a Enterprise tem que cair, tá? Sim. Se o cara, vamos pegar, o cara foi lá, pegou um chuto, tô indo lá pra... Aí a gente pode usar essa liberdade de imaginação. A gente tá indo pra Vulcano, mas o caminho é relativamente perto, assim, do caminho pra Gênesis. E aí ele recebe uma mensagem da Grissom dizendo que ela tá sob ataque. Vou lá ver o que tá acontecendo. E aí o cara pode até chegar na Grissom e tal, e aquela confusão toda poderia ser na Grissom em vez de ser na Enterprise. Só que não tinha queda da Enterprise. Faria mais sentido, mas não, né? Mas é por isso que eu falei dele receber a mensagem, a informação de que o Spock estava vivo, enquanto ele ainda estava na Terra. O plano dele era pegar uma nave auxiliar ou um voo comercial e levar o McCoy pra lá. E de repente ele recebe essa notícia. Ele, puta que eu pariu, eu preciso ir pra Gênesis. Mas Gênesis está bloqueado, não pode ir, a frota não autoriza, e aí ele rouba a Enterprise pra ir. Faz mais sentido. Pois é, e aí, de repente não precisava ser imediatamente, ele podia ter chegado, aí faz aquele 6 meses depois, aí o cara tá lá, ele é almirante, tem acesso à informação classificada, ele pode ver, achamos isso daqui e tal, mas tinha várias maneiras de fazer. Sim. E não ficar tão torto assim. A única coisa, Murilo, eu não sei se está na sua pauta, porque eu acho que é uma história de bastidores que a gente precisa comentar rapidinho. Eu vou falar agora, eu sou uma pessoa super errática com pauta, então assim, se vocês querem falar de alguma coisa, aí, Odo, fala o que tu quer falar. Murilo, o que você acha do Shatner salvando o filme? Não entendi. O Shatner salvou o filme, você não sabe? Não. Ou pelo menos é o que ele conta, né? Não sabia. Manda bala. O estúdio do Planeta Gênesis pegou fogo. Sério? E ele tava, na época, estrelando a série Carro Comando. Então ele tinha um... Cara, eu não assisti na época, né? Eu assisti o Carro Comando. É bom? Sim, inclusive o Vic Fontaine participava, né? O James ele participa é bom. Não lembro. Eu assisti muito pouco. Passava no SBT, né? Eu não lembro, cara. Eu acho que não. Eu acho que é mais antigo do que isso. Eu cheguei a ver Carro Comando e tal... Mas não tem uma grande lembrança assim do seriado, não. Mas vamos lá. O Shatner tinha uma agenda. Ele tinha que terminar as filmagens de Star Trek 3 num dado dia e no dia seguinte voltar para o set do Carro Comando. E aí teve um princípio de incêndio no set de Gênesis. E segundo ele conta... E eu acho que nesse ponto até é um pouco verdade, porque tem reportagem de TV da época entrevistando ele. Ele gravação do filme. Durante. Tá aí, ele gravou juntos a série. Não. Ele tava no hiato da série entre temporadas.
E aí ele tinha que terminar o filme até uma certa data, senão ele não conseguia terminar o filme, ele tinha obrigação contratual de voltar pra série. E aí começou a pegar fogo lá, o que ele fez? Foi lá e começou a ajudar todo mundo a apagar o fogo, que ele falou, porra, se tiver que esperar reconstruir esse set, eu nunca vou conseguir terminar esse filme. O cara não sabia dessa história, né? Eu sei, mas não sei onde eu ouvi isso. Agora Tá nos extras do DVD. Eu lembro dessa história, eu ouvi Tá essa nos história extras do assim, DVD, tá no Memória dos Filmes do Shatner. Eu vi essa história assim, mas não me lembro aonde, mas eu vi o pessoal falando disso, ele falando desse negócio assim. Que Não, aí é o momento heróico dele, de né? Capitão Kirk e tudo. Vestido de Capitão Kirk e tudo. O uniforme. E ele não cansa de contar essa história, que é o momento heróico dele. Então, por isso que eu perguntei, Murilo, o que você acha do Shatner ter salvado o filme? Mas muito bom, maravilhoso. Vocês querem pincelar alguma coisa, uma história de bastidor que a gente não falou, alguma coisa do filme? Carlão, alguma coisa antes das impressões finais que tu não quer deixar passar em branco? Não, esse filme é bem tranquilo, é o que eu falo, assim, eu acho que o filme, ele tem... Agora tem impressões finais, eu tô só perguntando se você quer falar uma coisa, depois eu disse. Não, o filme é bem... Que eu me lembro, assim, nada assim, muito de... Só isso, não, nada relevante, não. Odo, fale-se ou cale-se para sempre. Tem uma curiosidade, Carlão me corrige. Foi a primeira vez que a gente viu uma mulher Klingon? Mulher Klingon... A gente não vê em The Motion... Apareceu na clássica? Não, na clássica não A tinha. gente não vê em The Motion Picture? Não. Não, foi a isso aí é uma outra curiosidade, porque as pessoas reclamam dos Klingons da Discovery, né? Mas os Klingons da nova geração, os Klingons do Motion Picture não são diferentes desses Klingons de Star Trek 3, que seriam os Klingons da nova geração. Então, isso também é diferente. Se você pegar os Klingons lá do Star Trek de Motion Picture, eles não são iguais, eles têm diferenças dos Klingons desse aí, e isso virou modelo para TNG. Uhum. E diga-se de passagem, o primeiro Klingon a ser mostrado com essa maquiagem foi um tal de Mark Lenard, que interpreta o Sarek. Mark Lenard interpreta o Capitão Klingon no Motion Picture. Verdade. Então, gente, foi uma maravilhosa com vocês. O filme... Uma curiosidade. Se alguém tiver uma curiosidade, porque eu tive essa curiosidade durante anos, e essa curiosidade não me serviu pra nada, porque não faz nenhuma diferença na vida de ninguém, mas na hora que a Enterprise está voltando no começo do filme, que ela entra na dock, tem uma mulher com o uniforme da Front Stellite e olha assim com um cara de espanto assim, com a Enterprise, é a Grace Lee Whitney, tá fazendo uma ponta ali. Eu jurava eu achava que aquilo ali tinha alguma importância, não tem nenhuma importância pro filme, mas como essa dúvida me doendo anos, que eu achava que tinha, caso alguém que esteja ouvindo, a gente tenha essa preocupação, é só pra Grace Lee Whitney fazer uma ponta ali, ela não tem nenhuma história de bastidores. Sem contar que a cena não faz sentido pra quem não sabe quem ela tá lá. Por isso, porque quando eu vi esse filme, eu não liguei uma coisa a outra. E a interpretação dela naquela cena, parece que ela tá, assim, ela não tá... Nossa, olha o que aconteceu com a Enterprise. Parece que ela tá falando... esse cara feira. Exatamente, a atuação dela tá falando... Tinha que ser o Kirk, né? Olha a merda que ele fez. Merda que esse cara fez. E eu fiquei anos, cara, querendo saber o que é isso. Não deve ter um corte mal feito, tem alguma explicação. E depois que... é só a Grace Lee faz merecida, né? Que bom que ela fez uma participaçãozinha no filme. Só isso. Então, eu acho que, assim, no fim das contas, A Procura de Spock é um filme super redondo. Eu faço de novo a comparação àquela, é o time joga fechadinho, não dá show, mas é um time super seguro. O filme é um filme super seguro, tem aquelas furos de roteiro que são meio bizarros, mas ele passa, pra mim é o melhor dos ímpares e voltaria a ver qualquer dia desses. Gosto muito do Procura de Spock, é um filme que eu tenho no meu coração, eu gosto muito. Impressões finais de vocês, Odo? É um filme que eu sempre gostei. Eu nunca achei ele tão ruim assim. Tem alguns momentos que me incomodam nele, sim, sempre me incomodaram. A sequência toda do McCoy falando lá com a alienígena, que fala a imitação do Yoda, né, o jeito dele falar. Nossa, sempre achei um pouco forçado. E aquilo ali é chupado de Star Wars. Tentaram fazer, fizeram Star Wars ruim, né? Eles tentaram fazer a cantina de Mos Eisley. Ficou ruim. Mas no geral é um filme que eu tenho muito carinho, eu gosto muito. Acho melhor que quase todos os filmes da nova geração.
Mas não vamos ficar chutando cachorro morto, né? Ele é do mesmo nível que o Primeiro Contato, que é o melhor de TND, e isso diz muito sobre os filmes de TND. Ou diz muito pouco sobre os filmes de TND. Isso aí, Odo. Só isso. Carlão, impressões finais. É um filme que acho que ele cumpre bem essa tarefa de, né, se a gente for pensar em termos de trilogia, ser o meio de uma trilogia é sempre um negócio complicado, né? E se a gente principalmente olhar para o conjunto inteiro da obra, Jornada nas Estrelas 2, 3 e 4, que a gente vai falar do filme depois, acho que ele faz bem essa ligação. Agora depende muito do seu bom humor, depende muito do quanto você está disposto a aceitar a procura de um milagre de Kirk e a aceitar toda essa questão envolvendo o que o Fernando comentou, da gente tirar o Spock de lá e tudo se resolver magicamente. Então, assim, você tem que fazer muita concessão para o filme funcionar. Se você faz, é um filme divertido. Se você está afim de fazer, é um filme bacana, tem bons valores de produção e funciona bem como elemento de ligação. Se não, é um filme que eu recomendo assistir quando você estiver de bom humor. Reveja. Aí vai ser uma boa experiência. Quando você não tiver de bom humor, vai ver Jornada nas Estrelas 2 ou 6, que aí você vai sair um pouco mais feliz. Obrigado, Odo. Obrigado, Carlão. Obrigado, sua audiência, nossa audiência diferenciada, Conversa de Bar Panorâmico. Acho que nós estamos no episódio, Murilo Matemática fazendo cálculo. Nós tivemos 5 episódios de TND, porque neles foram 2 partes. 5, 6, 7, 8, 9. Estamos no episódio 11 do Conversa de Bar Panorâmico. E eu acho que quem está nos escutando aqui até aqui, que tem muita gente nos escutando aqui, já sacou a essência do Conversa de Bar Panorâmico. A essência do Conversa de Bar Panorâmico, que é levar o Star Trek para discussões muito mais profundas do que normalmente. Ao mesmo tempo que é uma conversa de bar, é uma conversa entre amigos, a gente leva essa discussão a outros mares, outros lugares bem legais, discussões que a gente leva para a vida. Então, eu acho que você que está aí, que você escutou esses 11 episódios de forma completa, acho que vocês já sacaram qual é que é do Conversa para Panorama. Muito obrigado. Mas você não vai fazer os outros, não? Porque você já está encerrando. Tá se despedindo. Tá se despedindo. Se despedindo o que é? Tá se despedindo da audiência. Acabou, esse foi o último. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui nós teremos muitos e muitos e muitos. Bom. A gente vai ter a Conversa de Bar Panorâmico para dar com pau aqui. Nós vamos fazer 300 milhões de Conversa Panorâmico com o Carlão, com o Odo, com convidados que a gente trouxe o Penterística. Faltou uma coisa importante. A gente deixou pro final escolher o momento Nero. Verdade. Carlão, qual é o teu momento Nero? Esquece tudo que eu falei, gente. Não, eu vou deixar o Fernando falar, porque eu quero ver se eu penso em outro diferente. O momento Nero é aquele momento com uma atuação ruim. Fazer trilha. Nós temos que bolar uma trilha agora. Momento Nero! Momento Nero! Odo. Você pensa na vinheta depois, Murilo. Não, eu já falei, né? Pra mim é a Saavik, Captain David is dead. Mas eu tenho um segundo candidato. Carlão. Pô, eu tô aqui em dúvida. É assim, tem a cena do Styles lá na Pô, podemos ter um alerta amarelo dentro de uma Space Dock? Aquela ali e o cara ali sendo a unha, aquela é pra acabar com a moral de Capitão da Frota Estelar, aquela ali. E a cena do Klingon e o cara tá lá ouvindo, a nave tá falando. Deixa eu ouvir. 3, 2, cara. Get out! Essas duas. Eu acho que eu vou ficar com a do. Eu vou ficar com a do Klingon, porque o Styles, todo mundo já zoou o Styles. Então essa, o cara tá lá com o Capitão. Eu acho sempre isso muito engraçado. Capitão, a nave tá vazia, mas ela tá falando. Deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir. Cara, o meu momento Nero é quando o J.T. Esteban, quando tá a Saavik e o David Marr com o Little Spock lá embaixo, e eles perguntam se pode subir com o Spock, e o J.T. Esteban pergunta. Vou perguntar para a frota antes. Esse é o meu momento Nero. E aí, então o teu é o David is Dead ou Odo? David is Dead. Carlão é o Styles?
Não, o meu é o... O Lincoln na Enterprise. Exatamente. O computador tá falando. O computador tá falando, deixa eu ouvir. Get out! Aquele é muito bom. E vou dar uma sugestão pros próximos. A gente pode continuar com o Momento Nero. Né? Infelizmente, eu podia ter dado o Momento Nero pro Patrick Stewart várias vezes. Mas eu acho... um episódio só recapitulando o Momento Nero dos outros filmes. E vou dar a dica, a gente pode criar também o Momento JT Esteban. Que para idiotices no comando. Tá, então que nesse vai poder valer. Não, mas aí assim, não, eu concordo, mas acho que isso daí, nossa, quando a gente vai falando dos episódios, cara, Sim. isso vai fazer um sucesso, esse momento JT. Eu sei que se chegar até agora no programa, bote o seu momento JT Esteban no Procura Spock, botem seu momento Nero, então quer que mais um momento aí, ô Edu, vamos inventar esse momento. Agora tem que ficar inventando momento? Momento, sei lá, depois a gente decide, vai ter Momento Gênesis de Tecnobabble idiota. Momento Gênesis Tecnobabble, muito bom. Momento Gênesis. Então é o seguinte, o momento JT Esteban, óbvio que vai ser o momento JT Esteban. Então vamos decidir rapidinho o momento Gênesis Tecnobabble de Procura Spock. O planeta Gênesis. A vinheta. Então vamos com essa vinheta do momento Gênesis. Vamos lá. Gênesis. Vinheta a gente escolhe depois. Né? É pré-produção, não é ao vivo. O meu momento Gênesis Tecnobabble é o Enterprise, o David Barks botou protomatéria no torpedo e parará. Qual é o teu momento? Mas eu disse. Mas isso está relacionado. O Tecnobabble é isso. É por isso que o nome é Planeta Momento Gênesis. Nesse não cabe falar, porque é o que deu origem. Carlão, tem algum outro? Não. É a mesma coisa que a gente escolheu o Momento Nero no Star Trek 2009. Não faz sentido. Então, momento... Então a gente vai ter agora esses por todos. Então, vocês querem complementar alguma coisa? Chega! Não, chega de podcast, acabou? Chega. Acabou. Mas Então eu queria agradecer a nossa nobre audiência que nos aguentou aí durante 11 episódios, mas hoje nós teremos mais muitos episódios, nós teremos complementar todos os filmes da série clássica, teremos mais convidados, falaremos off-topic, falaremos de episódios, falaremos de muitas coisas muito legais. Conversa Panorâmica tem um futuro muito legal pela frente. Obrigado você que está aqui, obrigado você que sacou qual é que é a nossa. Obrigado. Coloque nos comentários aí o que tá achando do nosso papo. A gente quer que vocês participem da interação também do podcast. Discorde de mim, discorde do Odo, discorde do Carlão, concorde. Coloque seu momento. Ele tem uma dificuldade para terminar, né? Chame o Odo de chato. Pessoal, deixa que eu termino. Pessoal, boa noite, grande abraço, até a próxima. Acabou. Então, tô indo. Muito obrigado, boa semana. E nós vamos indo audaciosamente, onde nenhum podcast jamais teve. Na verdade, teve muito, mas nós vamos ir igual. Valeu, pessoal. Valeu, Carlão. Valeu, Odo. Falou! Grande abraço, gurizada. Até semana que vem. Tchau. Hi, Christopher. I'm Nero. Iniciando. Eu acho que eu vou começar a tentar hoje um bordão diferente. Começou a gravação, até porque o WoW que você sugeriu, o Jô fazia isso pra parar a música continua depois que você fala WoW. É verdade. Então, eu vou começar eu vou imitar a Luana Maluf, vou começar com Olá Você. Vai ser o Murilo Vanucci. Boa noite. Alô, você! Olá Você. Não, o Fernando Vanucci falava Sim. alô, você. Não, olá Você. Então vamos lá, senta a pua. 1, 2, 3, 4.